Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Trago hoje um vídeo que é a leitura de uma carta aberta ao arcebispo Viganò, que foi escrita pela doutora Mike Hickson e foi publicada no dia 28 de setembro de 2020 no LifeSite News. São perguntas dela para o arcebispo Viganò sobre o juramento contra o modernismo e sua revogação. Comecemos. Uma carta aberta ao arcebispo Viganò sobre as consequências da abolição do juramento contra o modernismo e o envolvimento do Papa Bento XVI na derrubada dos esquemas preparatórios do Concílio Vaticano II. 28 de setembro de 2020, LifeSite News. Caro arcebispo Carlo Maria Viganò, em uma importante entrevista com Marco Tosatti, você destacou recentemente a conexão entre o Concílio Vaticano II, que teve lugar entre 1962 e 1965, e a Declaração Land O'Lakes, de 23 de julho de 1967, na qual alguns presidentes de universidades católicas nos Estados Unidos e em outros lugares declararam sua verdadeira autonomia e liberdade acadêmica diante de qualquer tipo de autoridade, leiga ou clerical, externa à própria comunidade acadêmica. Essa declaração foi emitida apenas 2 anos depois do final do Concílio Vaticano II. Quero fazer um parêntese aqui para explicar o que é essa Land O'Lakes Statement em inglês. Declaração Land O'Lakes. Land O'Lakes é um povoado de Wisconsin, nos Estados Unidos, onde, em 1967, reuniram-se os membros da Federação Internacional das Universidades Católicas, e de cujo encontro saiu essa chamada Declaração de Land O'Lakes, e de que se vai falar tanto aqui. Sigo a carta da doutora Mike Hickson. Em várias discussões sobre sua entrevista, meu marido, Robert Hickson, e eu percebemos que o que parece ainda mais importante aqui é que este documento infiel foi emitido apenas alguns dias depois da discreta revogação do juramento contra o modernismo pelo Papa Paulo VI em 17 de julho de 1967. Foi o New York Times que relatou esse fato no dia 18 de julho, e aquele documento deve ter sido bem ciente do significado dessa decisão do Papa de não mais pedir a todos os clérigos e professores das faculdades católicas que fizessem um juramento contra as ideias modernistas que haviam se infiltrado na Igreja Católica. À luz dessa estreita ligação entre a declaração Land O'Lakes e o abandono do juramento contra o modernismo, você tem algum conhecimento sobre se o padre Theodore M. Hesburgh, o organizador da declaração de Land O'Lakes, poderia ter sabido ou não que esse juramento seria logo abandonado, uma vez que ele preparou essa declaração durante vários meses antes da reunião em Land O'Lakes? Mas, mais importante ainda, você mesmo, Monsenhor, em 1967, estava ciente de que esse juramento, que tinha sido feito por todos os clérigos da Igreja Católica desde 1910, quando o Papa São Pio X o emitiu, foi então abandonado? Qual era a intenção original do Papa São Pio X com este juramento e quais seriam as consequências da abolição desse juramento? Você está ciente de que os professores alemães nos departamentos católicos das universidades alemãs aparentemente não precisavam fazer o juramento contra o modernismo, e isso desde 1910, e assim eram os únicos no mundo isentos desse juramento? Quais você acha que seriam as razões pelas quais o Papa São Pio X deu essa permissão e quais seriam as consequências dessa isenção? É claro que precisamos observar aqui que naquela época a maioria dos teólogos nas universidades teriam sido padres e, portanto, tinham que fazer esse juramento como clérigos. Você sabe mais sobre esse assunto? O cardeal Walter Brandmüller uma vez apontou os graves efeitos dessa isenção para a teologia alemã. Além disso, segundo meu conhecimento, todos os bispos que participaram do Concílio Vaticano II haviam feito o juramento contra o modernismo. Você diria que aqueles que participaram ativa e voluntariamente na mudança da doutrina e da atitude da Igreja para mais ecumenismo, para mais colegialidade e igualdade, contra uma atitude de condenação de erros, contra qualquer triunfalismo, pela liberdade religiosa e assim por diante, realmente perjuraram, quebrando assim um juramento que um dia fizeram solenemente? Recordemos aqui que os padres que se recusaram a fazer esse juramento em 1910 foram punidos, por exemplo, sendo proibidos de trabalhar no cuidado pastoral ou sendo privados dos sacramentos.
E isso mostra a importância que o Papa Pio X atribuiu a esse juramento e ao perigo do modernismo. Depois, temos o Papa Paulo VI, que abandonou o juramento contra o modernismo, mas depois emitiu um Credo do Povo de Deus, em junho de 1968, um ano depois. Como você nos explicaria isto? É que o Papa aqui expressa seu desejo de que a Igreja condene menos e afirme mais? Vamos discutir agora um exemplo específico de um participante do Concílio Vaticano II que fez o juramento contra o modernismo como clérigo e que mais tarde ajudou a mudar a Igreja Católica. Na leitura de Bento XVI, Uma Vida, a nova biografia do Papa Bento XVI, escrita por Peter Seewald, torna-se claro que o então professor Joseph Ratzinger desempenhou um papel muito crucial na derrubada dos esquemas preparados para o concílio e no início de uma abordagem completamente nova. Ele foi o conselheiro, na época, de um dos principais reformadores do concílio, o cardeal Joseph Frings, e até escreveu análises e discursos-chave para ele. Como Seewald o cita, Ratzinger argumentou que esses primeiros esquemas que haviam sido preparados sob a orientação do cardeal Alfredo Ottaviani eram muito influenciados pelo espírito antimodernista, eram muito antiquados, e declarou que o concílio tem menos a tarefa de formular doutrinas. Em um discurso naquela época, escrito por Ratzinger, ele propôs que a fé tomará outra forma, que se tornará mais estéril em conteúdo e forma, mas talvez também mais profunda. Nessa transformação da igreja descrita, o teólogo argumentou então que seria útil que ela largasse algumas formas antigas que não são mais aptas e propôs afrouxar, sem hesitação, a essência da fé de sua roupagem que está relacionada a um certo período de tempo. Ele disse ao cardeal Frings, para quem trabalhou como consultor e depois como peritus no concílio, que um tal esquema é melhor que seja abandonado completamente. Ele lamentou que os textos frequentemente eram muito rígidos e muito escritos por estudiosos, em vez de por pastores. Os textos do concílio, explicou Ratzinger na época, não deveriam dar a impressão de tratados, retirados dos manuais teológicos e escritos em estilo escolástico, mas, ao invés disso, deveriam ter a linguagem da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja. Ele pensava que a teologia escolástica não era mais um instrumento para introduzir a fé na conversa de nosso tempo. Ele apontou a importância de não ofender os cristãos não católicos e até mesmo foi tão longe ao ponto de propor evitar qualquer nova declaração a respeito da Mãe de Deus que pudesse colocar novos obstáculos para os outsiders, os de fora, especialmente os ortodoxos. Ratzinger escreveu na época, abre aspas, creio que se deve abandonar este esquema mariano sobre a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus e da humanidade. O concílio colocaria em perigo toda a sua influência caso emitisse tal esquema. Fecha aspas. Ele disse explicitamente que se deveria, abre aspas, evitar completamente expressões como mediatrix, etc., que ainda não tenham sido dogmatizadas. Fecha aspas. Quando em 1962, com o envolvimento direto de Ratzinger, um grupo de padres conciliares, entre eles o cardeal Frings, conseguiu derrubar a eleição de comissões do concílio preparadas, o teólogo alemão Ratzinger declarou alegremente, abre aspas, o concílio estava determinado a agir independentemente e a não ser degradado como órgão executor das comissões preparatórias. Fecha aspas. O professor Ratzinger também escreveu que se deve ser mais ecumênico, ou seja, abre aspas, deve-se parar de considerar os outros meramente como adversários contra os quais defender-se, fecha aspas, e propôs, abre aspas, reconhecê-los como irmãos com quem se fala e com quem se tem que aprender, fecha aspas. Para concluir, em outubro de 1962, Joseph Ratzinger criticou o esquema original sobre as fontes da revelação porque é, abre aspas, total e inteiramente determinado pelo espírito antimodernista que se desenvolveu na virada do século 1900, ou seja, por uma negação que tinha que parecer fria, sim, chocante, fecha aspas. Como você, arcebispo Vigano, comentaria essa atitude expressa aqui por Joseph Ratzinger? Em que medida foi errado abandonar a atitude de negação e de condenação em favor de uma abordagem mais positiva e afirmativa? Como Ratzinger poderia, em sua própria consciência, combinar seu juramento contra o modernismo com sua rejeição expressa desse espírito antimodernista? E,
Uma última pergunta sobre essa rejeição de uma atitude de negação, que significa a rejeição da condenação do mal. Qual foi o efeito sobre a Igreja, nas posteriores décadas, doutrinalmente, por exemplo, no que diz respeito ao tratamento indulgente dos teólogos da libertação pelo Vaticano, e aqui também por Ratzinger, mas também moralmente, por exemplo, no que diz respeito aos casos de abuso sexual. E assim termina essa carta aberta da doutora Mike Hickson ao arcebispo Vigano, que eu publico hoje no meu canal Desde Espanha, e posteriormente trarei a resposta de Monsenhor Vigano a todas essas perguntas.